Olá, boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Eduardo, eu tô aguardando porque até o momento só tu entrou na aula, tá? Tá ok, professor? Eu vi, é?
Boa noite, boa noite. Boa noite. Pessoal, quem entrou com o Galaxy A50? Só para eu anotar aqui na chamada. Eduardo, Isaac, Christian e quem mais está na aula? Eu, professor Everson. Ah, tá. Não é porque tá com o nome do celular e aí para dar a presença na aula não estava identificando. Né, que eu tive que desinstalar, instalar e atualizar, fazer, porque aquele dia eu não consegui entrar, né? Uhum. Não tem problema. Agora eu já sei que é tu esse aparelho. Tá, valeu. Bom, pessoal, boa noite, então. Eu sempre espero até às 7h10 para começar, para aqueles que soltam do serviço, não conseguem entrar no horário. Então, eu vou começando a aula mesmo, a princípio, com 3 alunos, tá? A aula de hoje, então, nós vamos ver uma breve introdução sobre hidráulica. Algumas coisas a gente acabou até já falando em outras aulas, quando falou de atuadores, quando eu citei alguns exemplos comparando pneumática e hidráulica, tá? Um pouco a gente ainda vai ver nas apresentações de trabalho, conforme vocês forem apresentando, alguns vão acabar entrando nessa parte de hidráulica, mas a ideia é eu apresentar brevemente um pouco sobre o assunto para vocês terem ao menos uma ideia geral sobre isso, tá? Até acredito que alguns de vocês já tenham, já trabalhem nessa área, mas de qualquer forma eu achei interessante trazer, mesmo que de uma forma resumida, em uma aula, esse assunto para vocês, tá? Então, vou apresentar a ideia geral, algumas considerações iniciais, né? Falar sobre as vantagens, sobre as desvantagens, sobre qual o princípio de funcionamento de um sistema hidráulico, né? Então, independente de qual o componente, qual o dispositivo, mas o que está por trás, a ideia geral de todos eles, tá? E falar um pouco sobre alguns componentes de um sistema hidráulico, tá? Nada muito aprofundado, tudo uma ideia geral, tá? Então, a hidráulica, ela vem da ideia de hidro, de água, né? E acabou sendo conhecida como o conjunto de todas as leis e componentes relativos à água, inicialmente, e depois a qualquer outro fluido. Tá? Então, não só mais a água, que foi o que deu origem inicialmente ao nome. Tá? Então, a gente pode hoje definir de forma mais geral como sendo o estudo das características e uso de fluidos sob pressão. Tá? Então, inicialmente surge da ideia da água somente, né? E aí com os avanços, com a utilização de outros fluidos, se adaptou esse conceito, né? E se deu uma definição mais geral sobre, destacando sempre a questão de ser relacionada à pressão. A gente vai ver isso
quando a gente falar do princípio de funcionamento. Tá? Então, um sistema hidráulico, né, como um todo, então, é um conjunto de elementos físicos associados que, quando utilizam um fluido como meio de transferência de energia, permitem a transmissão e o controle de força e movimento. Então, através desse fluido, a gente vai gerar força e movimento aliado à pressão. Né? Então, como eu disse, quando eu falei sobre pneumática, né? A hidráulica é bastante utilizada, não tanto quanto a pneumática, até apresentei os números para vocês, a pneumática é utilizada em uma escala muito maior, tá? Mas existem aplicações em que a gente não consegue utilizar a pneumática por restrição de peso, principalmente, e aí a gente faz uso da hidráulica, principalmente quando a gente precisa de uma maior robustez no sistema, a gente faz uso de sistemas hidráulicos ao invés de sistemas pneumáticos, tá? E aí, a base, então, do sistema hidráulico é a questão do fluido hidráulico, daquele fluido que a gente vai estar utilizando para fazer essa transferência de energia. Então, ele é o principal responsável pelo funcionamento geral de todo o sistema. Então, ele é considerado um meio de transmissão de energia, um lubrificante, um vedador e um veículo de transferência de calor. Então, ele possui todas essas características, né? E os fluidos à base de petróleo são os mais utilizados, tá? Quais as vantagens, então, de se utilizar um sistema hidráulico? Fácil instalação dos diversos elementos, oferecendo flexibilidade em espaços reduzidos, permitem uma rápida e suave inversão de movimento, são sistemas autolubrificantes, permitem ajustes de variação micrométrica na velocidade e, devido à ótima condutividade térmica do óleo, geralmente o próprio reservatório acaba eliminando a necessidade de um trocador de calor. Tá? Então, esses 5 itens são vistos como as principais vantagens de se estar utilizando um sistema hidráulico. Tá? As desvantagens, então, ele tem um elevado custo inicial, ele tem toda uma questão de passar por várias transformações de energia, tá? Então, cada vez que a gente faz essa transformação, a gente tem sempre uma perda, né, de energia. Então, primeiro ele transforma a energia elétrica em mecânica, depois a mecânica em hidráulica, para só depois transformar a hidráulica novamente em mecânica. Então, a gente tem 3 processos de transformação de energia dentro de um mesmo sistema hidráulico até que a gente vai conseguir fazer essa transformação de energia virar força e movimento no nosso sistema. Tem a questão dos vazamentos internos em todos os componentes. Essa questão do vazamento nos componentes hidráulicos, ele é muito maior do que o vazamento nos componentes pneumáticos, tá? Então, a gente até tem no sistema pneumático a questão da mangueirinha estar um pouco vazando do ar ou não está bem encaixado no dispositivo, mas quando a gente fala de sistemas hidráulicos, esse vazamento ele é muito maior e tem a questão da perda do fluido, dependendo do local e do fluido que tu está utilizando, a gente não pode ter esse tipo de vazamento, e se o nosso elemento ele não é protegido, podemos dizer assim, né, a gente até pode ter o mesmo sendo danificado, né. Ô, professora, Diga, Everson. mas a força que o hidráulico tem nem se compara com o pneumático, né? Não, nem se compara. Em questão de
Até evoluiu bastante, tá? O pneumático, antes a gente falava na ordem de 1 tonelada, assim, para pneumático, tá? Hoje a gente já trabalha com sistemas pneumáticos com valores muito superiores a isso, mas ainda não chega perto, nem perto, do que a gente consegue trabalhar com o sistema hidráulico, né? E aí o que eu estava falando da questão do fluido, né, do vazamento não ser só um problema de não conseguir fazer o sistema funcionar, mas também ser um dano ao próprio componente, tem a questão do fluido, então, ser inflamável, né, a gente geralmente utiliza o óleo, e aí isso acaba acarretando em perigo de incêndio, né? Então, dependendo de onde esse fluido, esse óleo, ele vazar, ou nem necessariamente vazar, se perto de onde está passando o óleo a gente tiver algum foco de incêndio, a chance de se pegar fogo ali, né, naquela parte também, é muito maior, né, do que no caso do pneumático, que a gente está falando do ar comprimido, né. E aí eu falei no início da questão da pressão, que ela está muito envolvida com o sistema hidráulico, justamente por causa disso, da lei de Pascal, tá? Eu não sei se vocês viram isso no curso, certamente viram isso em algum momento da vida acadêmica de vocês, mas igual eu trouxe para relembrar, porque eu sei que alguns já viram há bem mais tempo e sequer lembram disso, né? Não tinha certeza se haviam visto no curso. Então, que é a relação justamente da pressão, da força e da área, né? Essa que é a nossa lei de Pascal. Então, a pressão exercida em um ponto qualquer de um líquido estático é a mesma em todas as direções e exerce forças iguais em áreas iguais, tá? Então, se a gente tiver todo um sistema com a mesma área, tá? O mesmo diâmetro, a gente vai conseguir garantir que a gente vai ter uma força igual em todos esses locais, desde que a gente tenha uma pressão também igual, ou vice-versa, a gente vai conseguir garantir uma pressão, uma mesma pressão, se nós tivermos uma mesma força, tá? Então a gente consegue relacionar dessa forma, tá? Então, no momento em que se teve essa descoberta, né, desse cara, foi que a gente teve, então, a primeira prensa hidráulica sendo desenvolvida. Então, foi aí, a partir desse princípio, que a gente começou a ter a questão hidráulica sendo desenvolvida e sendo inserida no meio industrial, né? Então, lá na nossa Revolução Industrial, que a ideia é basicamente essa apresentada aqui nessa imagem, né? A gente vai ter 2 tanques, podemos dizer assim, interligados, e a gente tem num tanque 1, vamos dizer assim, um diâmetro menor, uma área menor, né? E a gente vai ter que aplicar determinada força. No tanque 2, a gente já vai ter uma área maior, consequentemente, a gente vai ter que aplicar uma força maior. Para quê? Para que em ambos os lados a gente tenha uma mesma pressão, né? Então, até ele coloca aqui embaixo, né, que a entrada é de 10. Então, se a entrada é de 10 e a área é de 1, a gente vai ter 10 na entrada, e na saída a gente tem uma força de 100, uma área de 10, a gente também vai ter como resultado 10 kg força por centímetro quadrado. Tá? Por quê? Porque a gente tem a relação
pressão igual a força sobre área. É isso que a gente está utilizando aqui. Bom, se eu aumentar aqui para 20, por exemplo, botar uma força de 20, esse aumento que eu tive aqui, eu vou ter também que ter desse outro lado. Então, aqui eu teria que passar a minha força para 200. Se eu reduzir aqui para 5, aqui eu tenho que reduzir para 50, porque eu preciso ter sempre a mesma pressão sendo aplicada em ambos os lados. Tá? Então, eu preciso, a variação que eu fizer de um lado, eu preciso fazer do outro, tá? Porque eu não posso ter, eles estão interligados, eu não posso ter pressões diferentes nesse mesmo fluido que está circulando em ambos os tanques, certo? Conseguiram entender essa relação? Sim. Positivo. Ok. Por mim tá tranquilo, professora. E aí, aqui eu trago uma imagem que representa, então, os componentes de um sistema hidráulico. Tá? Nem sempre vamos ter todos eles, né? Mas tentando trazer um sistema que englobe o maior número possível, né? E aí a gente tem desde do recorte deles mesmo, até a ligação, então, em um dos softwares de simulação, né, desse tipo de sistema. Tá? Então, a gente tem motor hidráulico, cilindro, como eu tinha dito, a gente tem cilindro tanto pneumático quanto hidráulico, válvula redutora de vazão, válvula de retenção, válvula direcional. Aqui a gente tem aquela questão que a gente viu lá em pneumática e vale o mesmo para cá, para diferenciar, então, quantas vias e quantas posições eu tenho na minha válvula. A válvula limitadora de pressão, bomba, filtro e reservatório. Tá? Então, a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem a imagem aqui, a gente tem os correspondentes deles no diagrama. Tá? A gente vai falar um pouco, brevemente, sobre alguns desses componentes. Então, o primeiro deles, né, vindo de baixo para cima na nossa imagem, o reservatório, então, ele tem a função como qualquer outro reservatório num determinado sistema, de fazer o armazenamento, né? Nesse caso, o armazenamento do fluido hidráulico, né? E aí, quando esse fluido retorna ao reservatório, placas defletoras impedem que esse fluido vá diretamente para a linha de sucção. Tá? Então, isso cria uma zona de repouso para que a gente tenha as impurezas sendo sedimentadas. Tá? Então, ele não vai retornar para o reservatório e já ir para o sistema novamente. Não, ele chega no reservatório, ele vai passar por uma etapa de sedimentação das maiores impurezas para que depois a gente consiga, então, reaproveitar, podemos dizer assim, Ô, professora, esse fluido. Diga. mas ele não vai direto para o sistema também, que é para fazer a troca de calor, no caso, né? Também, vou chegar ali. Ele tem esse processo também. Porque, na verdade, uma coisa leva a outra, né? Quando a gente vai tendo esse processo de sedimentação das impurezas, tá? A gente vai ter o ar subindo até a superfície do fluido, e aí a gente vai ter essa troca de calor, né? Essa, podemos dizer assim, essa dissipação de calor para que ele possa retornar para o nosso sistema, né? Então, uma coisa está aliada à outra nesse caso.
Então, aqui alguns exemplos, tá? Só de reservatórios, né? Da ideia do funcionamento e também exemplos de reservatórios de um sistema hidráulico aqui, onde tem um pequeno reservatório. Depois a gente tem a questão das bombas, né, hidráulicas, que tem, então, o objetivo de fazer a conversão da energia mecânica para a hidráulica, né? Essa ação mecânica, ela cria um vácuo parcial na entrada da bomba, o que permite que a pressão atmosférica force o fluido do tanque a penetrar na bomba através da linha de sucção. E a bomba passará o fluido para a abertura de descarga, forçando-se através do sistema hidráulico. Então, no momento em que a gente tem o fluido passando pela bomba, né, a bomba vai entrar em funcionamento e vai forçar esse fluido a se deslocar para a parte de saída, né, que a gente fala de abertura de descarga, então colocando ele no sistema hidráulico propriamente dito, né? Então, a gente tem a bomba realizando esse processo. Ela vai pegar essa energia mecânica e vai transformar ela em hidráulica a partir, então, do movimento desse fluido que ela gera desde o momento em que o fluido começa a entrar, a ingressar nela, né? Aí depois a gente tem algumas classificações bem específicas de bombas, né? Mas a gente pode destacar essa classificação mais geral, né? Essa classificação em dois tipos, que são as hidrodinâmicas e as hidrostáticas, né? Então, as hidrodinâmicas que possuem um fluxo contínuo, mas raramente elas são aplicadas em sistemas mais complexos, um pouco mais robustos, assim, da área de hidráulica, né? Porque a gente tem a questão da resistência, e aí no momento em que a gente vai tendo o deslocamento desse fluido, a gente vai diminuindo a velocidade, né? Vai diminuindo o deslocamento dele propriamente dito, porque a gente tem a resistência sendo empregada naquele sistema. Então, é muito difícil ter esse processo realmente contínuo ali, porque ele vai sofrendo essas perdas, né? E as mais utilizadas, as hidrostáticas, que aí já tem fluxos de forma pulsativa, né? Então, uma coisa que tem que destacar é que essa forma pulsativa desse fluxo ser inserido no sistema não significa que eu tenho variação de pressão, tá? Eu posso ter, mas não é o caso desse tipo de bomba. A gente vai manter a mesma pressão. Não é essa variação de pressão que vai gerar essa pulsação, né? A gente não vai ter a saída dependente da pressão, tá? A gente só vai ter realmente a bomba fazendo esse processo de gera o fluido, diminui, vai de novo, então, de forma pulsativa, e aí conseguindo garantir um maior deslocamento, uma maior velocidade, por isso, sendo elas mais empregadas, então, nos sistemas hidráulicos industriais, né, naqueles sistemas mais robustos. Como elas são as mais utilizadas, né, elas também possuem subclassificações, podendo se destacar, então, três principais tipos, sendo o de pistão a menos utilizada, então a gente tem a de engrenagens e a de palhetas. Ideias similares ao que a gente já andou vendo, né? Mas aqui eu trago mais a nível de curiosidade, para vocês saberem o funcionamento interno, então, de uma bomba. Alguém chamou? Professora, eu, o Everson. Diga.
assim, ó, essas bombas aí, ó, de engrenagem, né, no caso, A ela primeira aqui. aquelas, tipo assim, ó, essas de paletas são bem utilizadas em carro, né? A direção hidráulica do carro é com essas paletas aí, ó, com essa bomba de paleta, né? Essas outras aí já são um maquinário que pega algum peso, mas as de pistão em si, elas são pouco usadas porque elas são muito caras, né, professora? Mas também elas têm o dobro de força e o dobro de vida útil, né? É que a questão, na verdade, a gente sempre vai se deparar com a questão do custo, né? Em qualquer sistema que a gente for implementar, e vocês trabalhando na área sabem disso, sempre vai vir os materiais mais baratos, aqueles que atendem, mas não deveriam atender determinados sistemas, né? Mas a gente é o que tem para se utilizar. Então, acaba que tu usa a que é de menor custo, tá? Mas, sim, a questão de força, ela precisa ser avaliada na hora de se escolher uma em detrimento da outra, né? Eu até ia trazer vantagens e desvantagens de cada uma delas, mas resolvi não trazer. Mas a gente tem essa questão de limite, né? De força que a de engrenagem ela consegue empregar, mas em questão de custo nem se compara, né? A outra. E aí, como a gente está falando de modo geral, né, em indústrias de modo geral, acaba que a de pistão ela é menos utilizada devido a esses fatores, mas quando a gente precisa de uma maior força, a empresa tem que abrir a mão, não adianta. Vai ter que abrir a mão e fazer uso de equipamentos mais sofisticados, né, mais que atendam às necessidades. Aqui tem os diagramas das duas de engrenagem de paleta, explicando, então, primeiro mostrando, né, as partes e explicando, então, a ordem como as coisas funcionam, né? Então, aqui embaixo a gente tem a parte do vácuo sendo criado, que eu falei anteriormente, né? Que é no momento em que a gente tem os dentes se desengrenam, né? E aí a gente tem esse espaço, então é criado esse vácuo, e é esse vácuo que vai permitir, então, a entrada do fluido, do óleo, né? E aí esse óleo, ele vai para essa segunda etapa, então ele vai se colocando entre os dentes, né? E a carcaça ali da bomba, até que ele vai movimentando e chega, então, a criar um novo vácuo, só que agora na parte da saída, então, a bomba envia esse fluido para o nosso sistema, né? E aqui a ideia é a mesma, só que em vez das engrenagens, ele vai ter essa parte das palhetas, né? Mas também essa ideia, a identificação aqui da parte verde é a parte do fluido que está entrando, né? E aí a parte vermelha quando o fluido já está saindo. Outro componente, a gente até falou um pouco de filtro quando a gente falou de pneumática, né? É a questão do filtro e, nesse caso, do local onde ele é instalado. Tá? Então, se a gente voltar àquela figura que eu apresentei, a gente vai ver que o filtro ele está bem próximo ao reservatório. Na verdade, ele está ligado ao reservatório. Já para quando esse fluido, então, ele estiver retornando, né, ele passar por esse processo. Então, a gente tem
esse filtro localizado ali, estrategicamente, já para fazer reter, né, a contaminação que vai vindo do sistema, para que ela não entre no reservatório e aí se misture com o resto do fluido e, consequentemente, retorne ao sistema. Então, o fluido pode ter filtragem fina, visto que a pressão do sistema pode impulsionar o fluido através do elemento. Entretanto, alguns componentes podem ser afetados pela contrapressão gerada pelo filtro. Então, qual filtro escolher depende do fluido que a gente está utilizando, depende do quão a gente necessita de fazer esse processo de descontaminação, né? Dependendo do sistema, o sistema vai gerar mais ou menos contaminação. Então, o tipo de filtro a ser utilizado depende dessas variáveis, né? Depois a gente tem a válvula limitadora de pressão. O próprio nome já sugere a finalidade dela, né? Que é fazer essa questão de limitar a pressão máxima daquele determinado sistema. Então, não só limitar, mas também fazer o processo de regulagem da pressão reduzida em determinadas partes. Porque, eu já falei, a pressão ela está diretamente ligada à força que a gente vai conseguir aplicar no nosso sistema. Tá? Então, essa questão da pressão ela é extremamente importante, porque elas são variáveis diretamente proporcionais. Conforme eu variar uma, eu vario a outra. E se eu fizer essa variação de forma equivocada, eu vou estar gerando uma força equivocada como consequência. Tá? Então, a gente precisa fazer esse balanceamento entre a pressão e a força para que a gente consiga chegar no nosso resultado. Tá? Também temos a válvula redutora de vazão. Todos esses componentes estão naquela imagem que eu mostrei, se quiserem ficar vendo a localização deles, né? Então, tem o objetivo de fazer o controle da velocidade de acionamento ou retorno do atuador através da regulagem do fluxo do fluido. Então, se eu vou permitir a passagem de mais ou menos fluido, fazer esse controle, eu até falei um pouco, quando eu falei de atuadores, sobre essa questão do atuador receber o sinal do controlador e definir, então, se eu vou gerar mais ou menos vazão para o meu sistema. Isso é realizado, então, por essa válvula redutora de vazão. É dessa forma que eu consigo fazer esse controle num sistema totalmente automatizado. E num sistema que não é automatizado, vai ter algum operador ali que vai abrir mais ou fechar mais a válvula para fazer esse controle, né? Geralmente, ela é instalada juntamente com uma válvula de retenção. Isso é feito, né, é instalado quando a gente quer que o fluido no sentido inverso, ali saiu o inverno, né, na hora de digitar, o inverso ele passe livremente, né, que a gente chama de técnica bypass. Depois a gente tem a válvula de controle direcional, também similar ao que a gente viu em pneumática, né? Então, a gente vai ter uma peça que vai ter passagem interna, né? Que a gente vai estar conectando e desconectando uma parte móvel a essa válvula. E aí, só relembrando, a gente tem aquela questão das posições, das vias, quando que eu tenho de passagem, quando que eu tenho de bloqueio, quando que eu tenho ambas. Tá? Então, essas questões que a gente acabou vendo em pneumática, o número de quadrados, o número de posições, o número de, podemos dizer assim, de
vezes que a seta ou o bloqueio tocam no nosso quadrado, significam o número de vias que eu vou ter. Tá? A mesma lógica já apresentada lá em pneumática. E aí a gente tem a questão dos cilindros hidráulicos, que vão fazer, então, esse processo de converter a energia de trabalho em energia mecânica linear. Então, para fazer esse movimento no sentido horizontal, né, de forma linear, no caso da posição desse aqui da imagem, né? A gente pode ter ele localizado de forma vertical também, mas sempre no sentido de instalação mesmo do cilindro, ele vai ter esse movimento linear, e aí o mesmo vale para a pneumática e para cá, só que ao invés do ingresso do ar comprimido, a gente vai ter o ingresso do fluido. Então, quando a gente fala do cilindro de simplização, ele só vai ter o fluido sendo aplicado em um dos lados, e aí ou o avanço ou o retorno vão se dar através desse fluido, e o retorno vai se dar, o avanço, dependendo do que eu estou utilizando, vai se dar de outra forma. Tá? Mas a ideia é a mesma, e aí quando eu tenho de duplação, eu vou ter tanto o retorno quanto o avanço sendo realizado pela movimentação, então, do meu fluido e pelo ingresso desse fluido em dois lados e não somente um, como no caso anterior. Tá? E aqui eu tenho, por exemplo, um cilindro com retorno por mola, então, apresentando para vocês, eu não tinha apresentado isso lá em pneumática. Então, eu tenho, no momento em que eu coloco o fluido, vamos considerar que o cilindro ele vai avançar através do fluido hidráulico e vai recuar com a mola. Tá? Eu poderia ter ao contrário. Tá? Eu poderia ter o sistema sendo instalado ao contrário, mas vamos considerar assim. Eu vou ter o fluido ingressando, o fluido vai pressionar o pistão para fazer o movimento linear de avanço, a mola vai se esticar, né? E aí depois, para fazer o recuo, então a mola volta a se contrair. Tá? Então, assim que eu tenho um cilindro de simplização com retorno por mola. Aqui eu já tenho um caso de um cilindro de um pistão simples, né? Então, de um lado, né? E uma haste ligada a cada lado. Então, eu vou ter um movimento em ambos os lados sendo gerados, tá? Depois eu tenho o cilindro martelo, que aí eu tenho na parte hidráulica mesmo, né? Que vocês podem ver que os outros cilindros, a parte móvel, ela é bem menor do que a parte do cilindro em si, né? Isso não acontece nesse cilindro martelo. Eles têm áreas similares, então a força que ele vai empregar também vai ser diferente, né? Então, dependendo, vamos supor, eu estou usando o cilindro para o avanço dele para movimentar alguma coisa, eu vou ter uma área de contato maior, né, no momento em que ele avançar, e, consequentemente, eu tenho uma força diferente sendo aplicada, porque para gerar a mesma pressão, se eu tenho uma área maior, eu vou ter que ter uma força maior também, como a gente viu lá no princípio de Pascal. Então, é um outro tipo de cilindro com outra finalidade, né? Depois a gente tem o cilindro telescópio ou de múltiplo estágio. Então, ele tem etapas, né? Que a haste vai avançando. Então, a haste menor, essa primeira haste aqui, que eu pintei, ela avança até certo ponto. Aí depois tem a segunda e tipo esse processo progressivo, né? Então, eu consigo ter uma maior distância, né?
porque eu avancei um e aí depois avancei outro, e eu consigo ter uma menor também, se eu quiser um meio termo, eu consigo ajustar um e outro movimento dessas duas hastes aqui, né? Aí depois a gente tem a questão dos motores hidráulicos, né, que vão fazer, então, esse processo de conversão do trabalho que é gerado no sistema para a energia mecânica rotativa, né? Então, essa ideia que tem alguns tipos de motores. E aí a gente pode destacar 4 itens que são elencados como vantagens dos motores hidráulicos em relação aos motores elétricos, tá? Que é a questão da reversão instantânea do eixo do motor, ficar carregado por períodos muito grandes sem danos, controle de torque em toda a sua faixa de velocidade e frenagem dinâmica conseguida facilmente. Tá? Então, dependendo da aplicação, principalmente essa questão da reversão instantânea, ela é muito vantajosa do motor hidráulico em relação ao elétrico, tá? E aí a gente tem, assim como a gente tem as bombas, a gente tem os tipos, então, de palheta, engrenagem e pistão também, seguindo aquela mesma lógica de funcionamento das bombas, né? Em relação ao que eu tinha para trazer de hidráulica, era isso. Eu tenho alguns exercícios que eu separei sobre essa parte. Na verdade, são 3 exercícios só sobre essa parte para vocês fazerem. Isso eu já estou passando a lista aos poucos, tá? Conforme for, eu vou ter um dia em que eu vou deixar para a gente fazer a lista, até porque a primeira parte pneumática mesmo muita gente não fez, mas quem já tiver feito vai ter um dia de folga, podemos dizer assim. Então, essas 3, o que é um sistema hidráulico, uma vantagem e uma desvantagem de se utilizar e quais são os tipos de motores. 3 questões bem facilzinhas para vocês, mas igual vou botar lá o material para quem quiser dar uma consultada. E aí, quem quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, mandar os exercícios, que aí eu já corrijo, fique à vontade para fazer isso. Vou fazer a chamada aqui já, e aí quem não quiser resolver a lista, né? A chamada vai estar feita, fique à vontade para sair. Calma. Calma aí. Isaac, eu vi agora que tu mandou que tá sem microfone. Não tem problema, eu faço a chamada com base ali, aqui no que eu vejo de vocês, dos nomes, tá? Então, não se preocupem em relação a isso, tá? O Vinícius também mandou mensagem. Não tem problema, a presença de vocês já foi dada. Professor, eu tô presente, viu? Eu saí de celular, você não te encontro, tá? Não, alguns telefones eu já sei, assim, o que não tá o nome da pessoa. O Christian eu já sei o que aparece, o teu eu já sei também. Só tinha perguntado do Everson, que era um que eu ainda não tinha visto. Mas já dá para associar, eu já decorei os de vocês.
Ah, show de bola, Sérgio, show de bola. Tá? Boa noite, viu? Boa noite. Eu mandei ali no grupo, tá? O coisa da hidráulica, a aula da hidráulica. Quem quiser responder e me mandar, eu já dou um retorno, tá? Quem não quiser, espero vocês amanhã, que amanhã, então, temos as apresentações dos trabalhos, tá? Alguns ainda não me mandaram, então, tem até amanhã, por volta de umas 6 horas, para me mandar, para dar tempo de eu organizar o que cada um vai apresentar, certo? Show de bola, pessoal. Estamos finalizando o trabalho e já te mandamos já. Tranquilo.